Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre as vossas vidas. Aqui que vos fala é o professor Tasso do Instituto Ictus de Cultura Bíblica e eu quero compartilhar com vocês o pequeno estudo sobre a divindade de Jesus. A pergunta é: Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Está aí na sua tela um pequeno slide sobre esse estudo que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, eu quero pedir a vocês que fique até o final, leia o estudo que vai estar passando na sua tela. Se possível for, dá pausa. Pegue a sua Bíblia, leia os textos que vão estar sendo expostos para vocês, para que vocês possam ter uma compreensão melhor do que eu quero lhes mostrar. Porque o meu objetivo neste vídeo é mostrar para vocês a verdade bíblica, que Jesus é Deus. Então, vamos aprender juntamente aqui sobre a divindade de Jesus. Eu vou tirar minha imagem para ficar melhor para vocês. A pergunta é: Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus é uma trindade, 3 em 1. Pode parecer estranho, mas Deus é maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Somos criatura, obra do Criador. O que os homens sabem de Deus foi revelado pelo próprio Deus, através do Filho por meio do Espírito Santo. Lucas capítulo 10, versículo 21 e versículo 24. Então vocês podem abrir suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10 e versículo 21 e versículo 22, que vocês vão compreender melhor de que Deus ocultou as coisas dos sábios e dos cultos para revelar a nós pequenininho. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus. Está com Deus e é Deus. João capítulo 1, verso 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos desde o princípio. João capítulo 1, verso 2. Ao vir para a terra, o Filho tomou a forma humana. Isaías 9, verso 6. Mateus capítulo 1, verso 20 e verso 23. E Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. Então, meus irmãos, é importante vocês dar pausa no vídeo e ler os textos da Bíblia que está sendo posto aí na sua tela. Algumas pessoas argumentam o fato de Jesus estar junto a Deus, de que ele não seria Deus. Na verdade, só a essência de Deus poderia estar com Deus desde a eternidade, pois antes de tudo, só Deus existia. Eu quero lembrar vocês de que Deus é 3 em 1. Outras passagens são muito claras ao afirmar que Jesus é Deus. João capítulo 10, versículo 30 diz: Disse Jesus que ele e o Pai é um. Então vocês podem ler na Bíblia em João capítulo 10, versículo 30, de que Jesus e Deus é um. Tito capítulo 2 e versículo 13
e Colossenses 1:15 e 17. É importante que vocês leiam esses textos em suas Bíblias. João capítulo 1, verso 1 está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus afirmou ser Deus. Jesus não disse exatamente essas palavras: Eu sou Deus. Assim como não há nenhuma referência bíblica de que ele tenha dito: Eu sou homem. Mesmo assim, encontramos no Evangelho várias formas em que Jesus afirmou ser Deus. Por exemplo, em Mateus capítulo 28, verso 9, Jesus, ele aceita ser adorado. E todos os judeus sabem que não se deve adorar a homem. Então, se Jesus aceitou ser adorado pelas mulheres que estavam ali, é claro que ele é Deus. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que só a Deus poderemos prestar culto. Então Jesus é Deus, porque ele aceitou ser adorado. Jesus perdoava pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5 e versículo 7. Ele não estava perdoando pecados feitos contra ele próprio, mas todos os pecados das pessoas. Os religiosos daquela época ficaram chocados porque só Deus poderia perdoar os pecados, visto que todo o pecado é uma ofensa contra Deus. Jesus afirmou ser Eu sou. João capítulo 8, verso 28 e João capítulo 8, verso 58 e verso 59. Jesus vai ter ali uma discussão com os fariseus. Ele vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Da mesma forma que Deus se manifesta para Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, dizendo que ele era Eu sou, Jesus também se apresenta aos fariseus dizendo: Eu sou. Então vocês podem ler esses textos em suas Bíblias. Dá pausa no vídeo se possível for. Leia João capítulo 8, verso 28 e 59. A seguir fala sobre o discurso de Jesus. Jesus disse que ele era Deus. João capítulo 10, versículo 30 e versículo 31. Isso seria o mesmo que dizer: eu sou Deus. Tanto que os judeus, ao entender isso, tentaram apedrejá-lo. Quando Jesus disse que ele, Deus, era um, os judeus tentaram apedrejá-lo. Isso você pode ler em João capítulo 10, versículo 30 e versículo 33. Jesus afirmou o seu caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Só Deus poderia dar esse acesso a ele próprio. Jesus afirmou ser tudo no singular: o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente nada e ninguém chegaria ao Pai se não fosse por intermédio dele. Jesus afirmou ser a única salvação. João capítulo 5, verso 24 e João 14, verso 23. Vocês podem ler nas suas Bíblias esses textos. Nenhum líder espiritual disse que a salvação viria por ele próprio. Tal afirmação cairia por terra quando o indivíduo morresse. Jesus não somente afirmou ser a salvação em João capítulo 11, verso 25, quando ele diz que ele é a ressurreição e a vida,
como ressuscitou e venceu a morte. Mateus 28, verso 5 e verso 6. Romanos capítulo 6, verso 9. Fala que Jesus morreu uma vez para nunca mais morrer. E a morte não tem domínio sobre Jesus. Então, meus amados irmãos, é importante notar esses textos que está sendo posto aí, porque todos esses textos deixam bem claro, nítido, de que Jesus é Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, porque a palavra de Deus nos revela que Jesus é Deus, porque a obra que Jesus realizou, os milagres, as maravilhas, os prodígios, os sinais milagrosos que Jesus Cristo fez, só Deus poderia fazer. Só Deus poderia fazer. E isto prova que Jesus é Deus. Ele é Deus. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Como homem, Jesus teve fome, mas como Deus, ele é o pão que desce do céu. Como homem, Jesus, ele teve sede, mas como Deus, ele é a água que sacia toda a sede. Como homem, Jesus morreu, mas como Deus, ele é a ressurreição e a vida. Como homem, Jesus dorme, mas como Deus, ele é eterno. Jesus é Deus. Vamos ler mais um pouquinho sobre esse pequeno estudo. Muitas dessas afirmações foram registradas por João, o evangelista, discípulo de Jesus, que ouviu e testemunhou todas essas coisas. Os judeus teriam aceitado um Messias, profeta ou líder espiritual sem problema, pois já estavam à espera que ele viesse. A razão por que muitos se recusaram a aceitar Jesus e o mataram foi justamente porque ele dizia ser Deus. Jesus revelou ser Deus. Outras passagens que nos ajudam a compreender que Jesus é Deus está no Evangelho de João, capítulo 14. Tomé indagou a Cristo para onde ele iria e que caminho tomar. João 14, verso 5. Jesus respondeu a Tomé dizendo: se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. João 14, versos 6 e 7. Além de afirmar que era o único caminho que levava à salvação, ele revelou que era Deus e que estava na frente de todos eles. Filipe, ainda sem compreender, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Verso 8 de João 14. Jesus afirma quem era de maneira categórica: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Observa que Filipe ele faz uma pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai. Então Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Olha que coisa interessante. Quem me vê, vê o Pai. Quando você adora Jesus, você adora a Deus. Quando você glorifica Jesus, você glorifica a Deus.
Porque quem vê Jesus, vê Deus. Quem aceita Jesus, aceita Deus. Quem obedece Jesus, obedece a Deus. É muito importante e analisar cuidadosamente esse texto de João 14, verso 8, em que Filipe começa a indagar, pedindo Jesus para que mostrasse a ele o Pai. Então Jesus disse: eu estou com vocês tanto tempo e vocês não me conhecem? Quem me vê, vê o Pai. Como vocês podem dizer: mostra a nós o Pai? É muito importante isso. Vamos ler. Jesus provou ser Deus quando ressuscitou. Todos os outros casos de ressurreição na Bíblia foram graças às orações de homem de Deus. Jesus ressuscitou sem ninguém ter intercedido por ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24 e versículo 25 a seguir, e Romanos 6, 9. A morte não podia retê-lo, porque ele era perfeito e era Deus. É muito importante esses textos para combater as heresias que existem em nosso meio, no meio evangélico. A seita Testemunha de Jeová, elas dizem que Jesus não é Deus. E eles pegam texto da Bíblia isoladamente para provar que Jesus não é Deus. Ou melhor, para tentar provar que Jesus não é Deus. Mas de acordo com esses textos que nós acabamos de ler, prova que Jesus é Deus e que ele e o Pai se tornam um. Vamos ler. Isaías 9, verso 6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Colossenses capítulo 2, verso 9 e verso 10 está escrito: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. João 20, verso 27 e verso 28 está escrito: e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Filipenses 2, 5 e 7 está escrito: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 5, 7. Então, meus amados irmãos, está aí um pequeno resumo sobre a divindade de Jesus. Tem muita coisa que nós podemos debater, discutir sobre a divindade de Jesus. É muita coisa, mas esse pequeno estudo é apenas um resumo da divindade de Jesus. Esses textos que eu acabei de expor para vocês são textos que deixam bem claro que Jesus é Deus. E isto não deixa margem para nenhum erro de tradução.
estão de acordo com os originais, no grego, algumas passagens no hebraico, tudo para a honra e para a glória de Deus. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Talvez você conheça alguém que está com dúvida a respeito da divindade de Jesus. E este vídeo pode ser que ajude essa pessoa a compreender melhor sobre a divindade de Jesus. E eu espero que este vídeo tenha te ajudado a compreender a verdadeira essência do poder e da divindade de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E que Deus abençoe as suas vidas em nome de Jesus.